A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema regulamentação do tratamento de dados pessoais. E para falar sobre esse assunto, convidamos o especialista e advogado Rafael Bernardi, um dos entrevistados da Fundação da Liberdade Econômica. Rafael Bernardi é formado em Direito pela FMU, especialista em proteção de dados pessoais, relações governamentais e institucionais, compliance e governança corporativa pelo INSPER, e diretor da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG. Rafael, é uma satisfação recebê-lo aqui, no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem com todos? Agradeço mais uma vez aí, grande amigo Fayet, grande profissional, grande oportunidade da gente poder falar de um tema tão bacana. Obrigado você que está nos ouvindo agora nesse podcast, reservou uns minutinhos para poder escutar de um tema que eu acho que tem uma significância incrível nos últimos dias e acho que é uma tendência, viu, Fayet? Acho que nós vamos ter uma tendência aqui muito grande daqui para frente, dados os avanços aí, tecnológicos, as mídias sociais, redes sociais, o momento que nós vivemos de Brasil e mundo, acho que é um tema muito bem escolhido e vocês estão de parabéns aí por todo o trabalho que vocês vêm conduzindo e agradeço pela oportunidade aqui de estar com vocês. Foi. Legal, Rafael. Muito obrigado aí pela tua participação também. E de fato, como você já comentou, esse tema, né, do tratamento dos dados pessoais, né, em decorrência de todo o crescente uso de tecnologias, né, por parte de todos os humanos, né, e eu tenho acompanhado muito aí a questão da inteligência artificial que tem crescido fortemente, né, no mundo com vários softwares, várias soluções, né, de tecnologia que estão presentes na nossa vida o tempo todo o tempo, né? Desde o horário que a gente acorda até o horário que vai dormir, inclusive às vezes quando está dormindo. E eu queria começar aqui o nosso papo aí, e queria que você analisasse, colocasse sua opinião, né, nos dias atuais, qual que é a importância de leis como a Lei Geral de Proteção de Dados, né, uma lei recentemente aprovada, né, 2, 3 anos atrás no Brasil, qual a importância dela para nós brasileiros e como isso está se desenvolvendo dentro das empresas e também nas pessoas, pessoa física, né, as pessoas físicas, pessoas individuais. Muito boa pergunta, Fayet, muito bom. Bom, eu acho que antes de mais nada, a gente precisa deixar claro que o momento que a gente está vivendo atual, ele já é visto como um momento de extremo avanço tecnológico. Né? Como bem dito aí, nós temos muitas questões relacionadas à inteligência artificial, mundo metaverso, que realmente nos parece que veio para ficar, enfim. Mas quando a gente fala de dados, aqui nós temos uma questão que tem uma relevância gigantesca, justamente porque, se analisarmos os últimos acontecimentos que nós temos no mundo hoje, tudo é relacionado a dados. Né? Pouco se fala do apertador de botão, né, do trabalho humano propriamente dito. Hoje, a inteligência, os robôs, eles têm atuado com cada vez com mais eficiência. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala de dados pessoais, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de algo que, a princípio, pode parecer inofensivo, mas não é. E tem eu até gosto de citar o nome dele, um matemático de Londres, que ele é super especializado em ciência de dados, que é o Clive Rambai. Ele fala o seguinte, ele já fala isso já há um bom tempo, que hoje dados são o novo petróleo. E isso é uma verdade.
Hoje, todas as empresas elas se organizam e se estruturam com base em dados. Aqueles que não olharem para os dados, sejam eles pessoais ou indicadores matemáticos e etc., que estejam relacionados ao próprio negócio, quem não olhar para isso já ficou para trás. Porque hoje as empresas já se organizam em cima de dados. Então, você ter legislação que regule isso, claro, de novo, a regulação ela é necessária, mas a gente também precisa ter cautela para a gente não ter um excesso de regulamentação que inviabilize os negócios. Então, trazendo, né, toda a estrutura da LGPD, que para aqueles que ainda não têm conhecimento, não se recordam de onde vem, a LGPD, ela praticamente ela nasceu ali na União Europeia, né? A gente tem a GDPR, que é uma legislação que nasceu lá, e a nossa legislação brasileira, ela, na verdade, ela é quase que um compilado da legislação europeia. Porém, ela tem alguns toques que diferencia da europeia, dado o momento, dado o cenário Brasil, a forma como a gente lida, até porque a gente não tinha ainda grandes regulamentações sobre a proteção de dados. Mas não posso deixar de dizer que já existia uma mínima regulamentação antes, né? E a gente vai até entrar mais à frente de forma rápida num tópico que vocês vão ver que faz bastante sentido a LGPD entrar em curso dentro do nosso país. A gente tinha lá atrás a Lei de Acesso da Informação, que é desde 2011, o Marco Civil da Internet, que foi em 2014, até chegar propriamente mesmo a LGPD. Até o Código de Defesa do Consumidor já previa um mínimo de proteção aos dados, né? Mas a bem da verdade é que eram legislações um pouco esparsas. E aí, com base nisso, dado também tudo que aconteceu na União Europeia, nos Estados Unidos existe uma legislação de dados, de proteção de dados, mas ela não é tão rígida, tão exigente quanto é na brasileira e na europeia. O Brasil resolveu instituir aí, inicialmente com um decreto lá em 2016, que depois foi ajustado aí em 2018, e a lei desde então, desde 2020, ela já passa aí a produzir seus efeitos, né, aqui dentro do Brasil. Mas é um tema interessantíssimo e acho que tem muita coisa para a gente falar, viu, Faye? Acho que em alguns minutos fica difícil. Com certeza. Mas você já pontuou aí muito bem. Inclusive, eu acho que o Brasil tem feito um movimento desses que é criar marcos regulatórios, né, marcos legais e leis gerais para exatamente uma reorganização jurídica de várias legislações e normativos esparsos, né? Nós temos nos desenvolvido, eu acho que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, tem avançado nisso. Claro que sempre a gente acha que pode ser mais rápido, né, etc., mas tem feito uma discussão bastante ampla e democrática em relação a isso. E nesse sentido que eu queria te perguntar, porque há um movimento aí bastante importante que é a relevância do recente reconhecimento da proteção de dados como um direito fundamental. Como é que é isso como direito fundamental, né, no mundo e aqui no Brasil? O que representa isso? Boa, excelente, mais uma vez. Bom, garantias fundamentais são aquelas que são destinadas, inclusive, aos indivíduos e de forma coletiva, a fim de atribuir o que nós chamamos dentro do direito, que é o direito positivado, né? Então, é como se a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, é o topo da pirâmide, é ela praticamente que dita, que dá as diretrizes, o norteador das legislações infraconstitucionais, né, aquelas que estão para baixo, e é ela quem dita o direcionamento de interpretação de natureza da ciência que está sendo ali discutida. E a questão da proteção de dados pessoais, ela realmente ela foi oficialmente incluída, né, agora em razão da emenda constitucional 115, mas o que é interessante dizer é que nós já tínhamos determinadas legislações que tinha previsibilidade a respeito da proteção de dados, mas nós não tínhamos dentro da Constituição. Se a gente fizer um paralelo lá no âmbito internacional, Portugal foi super pioneiro nisso. A Constituição de 76 já contemplava em sua versão original
proteção em face do uso da informática, e em parte também a questão dos dados pessoais. Embora os grandes avanços no campo doutrinário e jurisprudencial, que um direito fundamental autônomo é implicitamente positivado, a gente teve aqui uma decisão, a gente teve aqui um congresso muito atuante, aonde se faz a inclusão disso como uma garantia fundamental constitucional. Isso, na verdade, é tudo. Né? Então, por mais que eu tenha legislações esparsas, agora eu tenho na nossa Carta Magna, eu tenho a nossa Constituição, dizendo justamente o seguinte texto, que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. E por que teve a sensibilidade de incluir, inclusive nos meios digitais? Porque hoje dados pessoais, ele está em tudo, principalmente nos meios digitais, vide todo momento Brasil, tudo que está acontecendo desde das últimas eleições, aí o que a gente tem visto de movimentação no meio digital. Então, o mais importante de tudo é que hoje a gente tem, a gente pode dizer que há uma garantia fundamental constitucional que prevê essa proteção, e isso caminha muito em linha com o que as outras legislações esparsas já previam, justamente para fortalecer a instituição, justamente para garantir que o indivíduo tenha, sim, o teu direito de proteção dos dados inviolável. Mas aqui mora um perigo, Fayê, e eu sempre gosto de trazer esse ponto, e eu vou tentar de forma bem sucinta aventar, porque, olha só, por mais que eu tenha agora um direito fundamental garantido pela Constituição de proteção dos dados pessoais, que foi instituído lá agora no artigo 5º, fato é que quando a gente fala de segurança pública, né, quando a gente fala de questões de processo criminal, por exemplo, a gente não tinha uma previsibilidade, ou seja, a própria a Lei Geral de Proteção de Dados, para esse tipo de assunto, ela não fazia a sua previsão sobre a proteção, ou seja, não se aplicava a LGPD para esse tipo de situação. Então, ora, se não se aplica, significa que é um mundo livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso atuar com base nesses dados da forma que eu melhor entender. Aqui que eu acho que foi o grande cerne da questão de regulamentar e trazer isso como uma garantia. Por quê? Por mais que eu tenha questões que envolvem, como por exemplo, né, título de exemplo, eu gosto sempre de trazer a segurança pública por causa disso. Por mais que eu tenha ali questões que eu preciso desvendar um crime, que eu preciso fazer uma investigação, que eu preciso atuar em relação ao investigado, etc., eu não vou poder ter acesso aos dados dele porque ele tem uma proteção, né? Então, aí você começa a fazer os questionamentos, as reflexões. Ora, sim, mas até que ponto eu posso ter acesso à informação dele? É aqui que a gente precisa ter as travas. Se eu estou discutindo com uma pessoa relacionada a uma prática de crime tributário, é óbvio que me faz sentido ter acesso a dados pessoais que envolvam questões financeiras desse investigado. Mas pouco me importa, por exemplo, a religião, pouco me importa, por exemplo, a raça, pouco me importa, por exemplo, o tipo de doença, se é que ele tem alguma doença. Então, é esse nível de cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer o tratamento dos dados, e aí é que entra o mais importante desse cenário, que é a figura do famoso DPO, né? É o Data Protection Officer, é o encarregado de dados, que é o nome abrasileirado dado aqui. Então é agora que entra a importância desse profissional. E a gente tem bastante espaço aqui para falar sobre isso, viu, Faye? Principalmente sobre encarregado. Muito interessante. Rafa, mas até antes de falar sobre o DPO, eu queria até complementar a questão para a tua reflexão. Quer dizer, o que você está dizendo é que nós teríamos que discutir, evoluir, né, ter mais maturidade em uma liberdade ou numa privacidade parcial quando se está falando em crimes, quando que se está falando na transgressão da lei de, como você citou aí, tributária ou criminal ou que qualquer que seja, né? A gente está falando de um cerceamento parcial
de certas liberdades, claro, porque aquela pessoa ou aquela instituição está cometendo crimes. Claro que se ela não comete, esse cerceamento não deve existir. Mas é isso que nós estamos falando, então. É isso que nós estamos falando. Nós temos uma liberdade de atuação, mas essa liberdade, ela, ao meu entendimento, ela não pode ser uma liberdade absoluta. Eu preciso ter muito bem fundamentado para poder usar essa liberdade, né? Eu vou trazer um outro exemplo. É, uma pessoa que acessa hoje um grande empreendimento imobiliário, tipo shopping center, e o shopping ele tem ali, ele busca ali, por exemplo, um dado pessoal sensível que é de biometria, por exemplo, de reconhecimento facial. A gente tem que tomar cuidado porque o reconhecimento facial está lá previsto como um dado sensível no artigo 11 da LGPD. Ele precisa de alguns requisitos, de alguns mecanismos para ele ter validade. É meio que querendo dizer assim, olha, o meu direito à proteção de dados ele é inviolável, mas ele também não é absoluto, porque a partir do momento que há um indício, no caso, e a área criminal ela se encaixa muito bem nesse ponto, que há um indício de uma prática de ato delituoso, de uma transgressão da legislação, os dados eles passam a fazer parte e ter sentido numa determinada investigação. Só que a grande questão é, quais tipos de dados eu posso ter acesso para esse nível de atuação? Ele não pode ser ilimitado, né? Como eu disse, pode ter acesso, desde que muito bem fundamentado, para uma característica específica, mas ele não goza de algo ilimitado, justamente você acaba tendo um acesso de coisas que não faz sentido, ele não conversa com aquele tipo de assunto que você está tratando. Então é aqui que mora a linha tênue entre você ter a liberdade de proteção e você ter, se a gente está falando de liberdade, a gente fala liberdade de proteger e liberdade de atuar, liberdade de olhar e de ter acesso, porque ambos são liberdades, mas chega no momento que elas se esbarram, e aí é que você precisa saber como conduzir, e é um cenário que ainda não está muito definido, é um cenário que a gente ainda tem decisões do judiciário que elas se contradizem, onde uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Então, eu acho que aqui é ainda um ponto muito sensível de discussão. Perfeito, perfeito, ótimo. Essa tua análise é muito importante porque isso requer uma maturidade da sociedade brasileira, né? Que não é algo simples, porque é algo que precisa ser feito com toda a sociedade civil organizada, né? Com o parlamento, com as instituições, com os sistemas de representação, né? Isso é fundamental. E para fechar aí que eu né, fiz esse questionamento aí sobre liberdades para você, queria que você explicasse um pouquinho do trabalho do DPO, né, do Data Protection Officer, e o quão fundamental ele é para o desenvolvimento das empresas e das instituições. Porque a gente sabe que, apesar disso estar previsto, muitas instituições às vezes não dão a devida atenção a esse tipo de profissional ou a esse tipo de atividade, porque não faz parte do core business dela, né? Uma empresa, por exemplo, que fabrica um produto alimentício, ela acha que eventualmente isso não é uma coisa importante para ela. Mas, ou uma empresa do agronegócio, né, e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa importância e a atuação desse profissional. Legal, muito, muito, muito bacana essa parte do DPO, e é importante que quem está nos escutando aqui, só a gente dar um passinho atrás, né, para a gente poder entrar com tudo na parte do encarregado de dados. As empresas podem entender que ainda não é o caso de ter um profissional, né, destacado para esse tipo de função. Mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, ela deixa muito claro o seguinte: se você tem dados, não importam eles quais sejam, mas se você tem dados e você os utiliza para comercialização, para a área comercial, por exemplo, você comercializa dados de uma forma ampliativa e não taxativa, né, para determinadas situações, muito pelo contrário, se você usa dados para alguma coisa comercial dentro da tua empresa, você já se aplica à própria Lei Geral de Proteção de Dados. E o encarregado é justamente aquele camarada
que é especializado no assunto e que vai poder conduzir as temáticas relacionadas à proteção de dados. A ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que regula todo esse mercado, ela já distinguiu lá que o encarregado ele tem uma função significativa dentro desse cenário, porque ele é o responsável por garantir a conformidade de uma organização, seja ela pública ou privada. Tá? Isso quem está dizendo não sou eu, isso quem está dizendo está lá no próprio artigo 41 do Guia Orientativo da NPD, que saiu logo no início, em 2021. Então, ele já define quem é o encarregado de dados e quais as funções do encarregado de dados. E por que da importância de uma organização ter um encarregado de dados? Porque é esse camarada que vai, por exemplo, ter foco em quê? Na própria transparência da instituição, da empresa, bem como na segurança dos dados que ali circulam, dos dados que estão presentes dentro daquela sociedade civil, daquela empresa, enfim. É ele quem vai ter foco na proteção, né? E quais são as principais funções desse cara? Eu sempre gosto de falar que são 3 funções principais que o encarregado tem. Que a primeira dela é segurança da informação. E como que ele vai fazer isso? Ele tem por função resguardar as informações tanto da organização quanto dos colaboradores e dos clientes. Ou seja, ele precisa garantir que essas informações estão seguras dentro de um servidor, que determinadas pessoas apenas têm acesso a essas informações. Vou dar um exemplo. Para que eu vou dar um acesso a dados bancários dos colaboradores daquela empresa para um funcionário que trabalha na área comercial? Quem tem que ter acesso a esse nível de informação de dados bancários é o próprio financeiro, porque é o financeiro que lida com essa área. Então, a hora que você começa a organizar a caixinha da empresa, você começa a dar as funções e colocar exatamente as atribuições para as pessoas daquilo que elas efetivamente devem ter conhecimento, e não conhecimento além daquilo que elas poderiam, né? Então, primeiro ponto, segurança da informação. Segundo ponto, essa pessoa precisa, tanto quanto um compliance, ela precisa fazer treinamento e manutenção. Ou seja, quando um encarregado ele implanta toda a conformidade dentro de uma organização, ele deve fazer um treinamento. O que é um treinamento? O treinamento é lidar com um caso de incidente ou um caso de vazamento. Só para que os nossos ouvintes entendam. Incidente de dados é quando eu tenho uma suposta violação, ela ainda não foi confirmada. Quando eu tenho vazamento, aí já se confirmou, realmente houve vazamento de dados, né? Aí eu tenho algumas regrinhas que eu preciso cumprir quando isso ocorre, que é comunicar aos órgãos oficiais, competentes, etc., e fazer toda a comunicação necessária, primeiro, para informar o que aconteceu, e segundo, o que será feito para corrigir. E o terceiro pilar que esse camarada tem que ter, que é orientar a empresa para avisar a todos que um dia foram afetados num caso, por exemplo, de vazamento. É o que a gente chama de atuação responsiva. Então, a partir do momento que a gente viu que aconteceu o vazamento, o encarregado ele precisa atuar. E eu gosto sempre de trazer um paralelo aqui para que as pessoas entendam, né? Quando eu tenho um vazamento de dados, por exemplo, é o encarregado que vai, como head do setor, organizar como isso vai ser respondido. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala num caso de vazamento, o próprio encarregado de dados ele vai acionar o jurídico, tá? Para que o jurídico possa aconselhar sobre os requisitos de respostas que serão feitas dos questionamentos que vierem. Ele vai acionar, por exemplo, recursos humanos, o departamento pessoal. Para quê? Para servir como fonte de informação para os funcionários, para que não tenha informações desencontradas, para que os funcionários fiquem tranquilos com o que está acontecendo. Ele vai acionar, por exemplo, a área de marketing. Por quê? Porque vai estabelecer e manter uma mensagem positiva e consistente com os clientes. Então, por mais que se tenha um vazamento, ele vai ter que acionar a área de marketing, e a gente sempre recomenda para que o marketing faça as ações e possa proteger o cenário, impedindo que clientes venham a sair da empresa e etc. E o próprio desenvolvimento do negócio, né? Então, notificar as contas principais e que traz como planejamento antes, né? Fazer o quê? Representar conhecimentos para o domínio e manutenção da conta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter toda uma preparação
ele vai fazer um treinamento com base nisso, e quando ocorrer, o treinamento está pronto, o procedimento está pronto, e é aí, inclusive, que esse encarregado ele tem como função principal fazer, porque muitas organizações não fazem, é o próprio relatório de impacto à proteção de dados, que é o famoso RIPD, né? Ele faz o relatório para mostrar, olha, aqui nós temos uma vulnerabilidade grande, e aqui não, aqui nós estamos bem protegidos. Então, ele, com base nesse relatório, ele consegue identificar para a empresa aonde que há uma maior vulnerabilidade. E a importância dele passa desde organizar todo esse procedimento dentro da empresa, como também se comunicar com o ambiente externo, fazer as respostas para NPD, fazer todas as respostas. Como, por exemplo, se eu tiver um vazamento de dado bancário, não apenas a NPD, mas eu preciso, por exemplo, notificar o próprio Banco Central. Eu preciso informar que houve vazamento de informações de dados bancários. Será que todas as empresas fazem isso? Aqui fica um ponto de interrogação, né? Muito legal. Rafael, espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema Regulamentação do Tratamento de Dados Pessoais. Rafael Bernardi, mais uma vez te agradeço as suas reflexões e importantes ensinamentos para todos nós. Sou eu que agradeço pela oportunidade, espero que todos tenham gostado e eu fico à disposição para aqueles que ainda queiram se debruçar aí sobre o tema. Perfeito, com certeza. Muito obrigado. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica, e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.